Olá, começa agora mais uma aula de língua portuguesa do programa Educa TV Lavras. Eu sou o professor Vinícius, da Escola Municipal José Serafim, e hoje o tema para 7º ano é sobre advérbio, adjunto adverbial e locução adverbial, que são dois temas que acompanham o tema central advérbio. Vamos ver o que é cada um deles com muita calma. Vamos prestando atenção aqui. Advérbio é uma classe de palavras que acompanha verbos, adjetivos e outros advérbios. Vamos ver na sequência como que acontece esse acompanhamento, mas antes, existe também o adjunto adverbial. Se o adjunto é a classe de palavras, o adjunto adverbial é qualquer palavra que funcione como advérbio. Como que vai funcionar como advérbio? Também acompanhando verbos, adjetivos e também outros advérbios. Temos o adjunto adverbial e temos também a locução adverbial. Mais simples, é apenas duas ou mais palavras fazendo a função do advérbio. Qual que é a mesma função do advérbio? Acompanhar verbos, adjetivos e outros advérbios. Vamos ver agora como que acontece esses acompanhamentos dentro de uma frase. Bom, um advérbio modificando o sentido de um verbo. Trouxe para vocês, então, duas frases para a gente comparar. Uma coisa é eu dizer que a mãe sempre trabalhou. Observe essa primeira frase. A mãe sempre trabalhou. Joia? Outra coisa é eu dizer que a mãe sempre trabalhou muito. A palavra muito está modificando o sentido de trabalhou. Percebam também que uma coisa é eu dizer a mãe trabalhou. Outra coisa é eu dizer a mãe sempre trabalhou. A palavra sempre, nesses dois exemplos, também são advérbios, porque está modificando o sentido desse trabalhou. Não simplesmente trabalhou, trabalhou sempre. E no segundo caso, sempre trabalhou muito. Então são palavras que modificam de alguma forma uma outra palavra, nesse caso o verbo. O advérbio também modifica o sentido de um adjetivo. Para lembrar, o adjetivo são palavras que trazem características para alguma outra coisa. Então, nessas duas frases, a aluna está disposta para estudar. Disposta é o adjetivo, a característica de como essa aluna está. Aluna disposta, correto? Então, se a aluna está disposta para estudar, posso trazer um advérbio para modificar a palavra disposta, que vai ser bastante. A aluna está bastante disposta para estudar. Modifiquei a palavra disposta, porque ela não está assim apenas disposta, ela está bastante disposta. Aumentou o sentido do adjetivo, que no caso, disposta. Deu para entender como que acontece esse acompanhamento? Se não entendeu, na terceira a gente vai entender melhor. Um advérbio modificando outro advérbio. Uma coisa é eu falar que a escola é longe da casa da menina. Outra coisa é eu dizer que a escola é muito longe da casa da menina. Longe, nesse caso, é um advérbio. E muito longe é um advérbio modificando o sentido de outro advérbio. Muito longe é uma coisa, longe é outra coisa. Deu para compreender até aqui? Bom, passando, então eu trago para vocês agora 7 classificações de advérbios. 1. Advérbio de lugar, advérbio de tempo, modo, advérbio de intensidade, advérbio de dúvida, afirmação, negação. Coloquei esses números, mas não tem muito problema gravar a ordem disso, não mesmo porque não existe ordem. São 7 classificações. Vamos uma por uma. Bom, advérbio de lugar. São palavras que vão trazer noção de lugar para alguma outra palavra dentro de uma frase. Então temos as palavras longe, perto, lá, ali, acolá, aqui, na minha mão. Então, todas essas palavras trazem essa noção de lugar. Vamos para a frase para a gente entender melhor. O sol parece estar perto da terra, mas está longe. Então, perto e longe são palavras que funcionam como advérbios e significam lugar. Trazem uma noção de lugar. Segundo exemplo, a escola fica ao lado da igreja e em frente ao mercado. Ao lado e em frente
são advérbios de lugar. Trazem a noção de lugar para a posição da escola em relação à igreja, para a posição da escola em relação ao mercado. Deu para entender? Próximo, então. Advérbio de tempo. Trazem noção, lógico, de tempo. Hoje, ontem, amanhã, já, jamais, sempre, antes, depois, cedo, tarde, agora, daqui a pouco. Bom, vamos lá. Nessa semana almocei sem carne. Carne tá cara, né? Então a gente tem que tirar a carne um pouquinho para economizar. Nessa semana almocei sem carne. Nessa semana, advérbio de tempo. Eu trago quando eu almocei sem carne. Segunda frase. Nunca gostei de camarão. Quando você gostou de camarão na sua vida? Nunca. Mesmo porque me dá alergia, então camarão fora de questão para mim. Se você gosta, parabéns. Eu não. Então, nunca gostei de camarão. Palavra nunca, advérbio de tempo. Traz uma noção de tempo. Terceira. De vez em quando, assamos uma pizza em casa. Ai, pizza é bom, só não pode ter camarão. De vez em quando, assamos uma pizza. Então, esse de vez em quando, advérbio de tempo. Traz uma noção de tempo para quando assamos uma pizza. Poderia falar aos finais de semana, assamos uma pizza. Uma vez por mês, assamos uma pizza. Então, se eu colocar qualquer noção de tempo aqui, essa minha noção de tempo vai ser um advérbio de tempo. Todos os dias assamos uma pizza. Né? Quem dera, né? Bora. Vamos então para os advérbios de modo. É de que modo aconteceu alguma coisa, de que modo está alguma coisa. Vamos entender isso. As palavras para os advérbios de modo são bem, mal, melhor, pior, assim, simplesmente, felizmente e várias outras palavras terminadas com mente. Não todas, mas muitas palavras terminadas com mente vai ser advérbios de modo. Então vamos para o primeiro exemplo. Entendi rapidamente a matéria. Uma coisa é eu dizer que eu entendi a matéria. Eu posso ter entendido a matéria depois de um mês estudando a matéria. Depois de um ano estudando a matéria, mas eu entendi rapidamente a matéria. Eu entendi bem a matéria, eu entendi mal a matéria. Tá joia? Deu para entender? Então, essas duas palavras, entendi rapidamente, entendi bem, entendi mal, qualquer forma como eu tiver entendido, qualquer modo como eu tiver entendido a matéria, essa palavra vai ser um advérbio de modo. Último exemplo ali, estive doente, agora estou bem melhor. Uma coisa é eu falar, eu estou melhor. Estou bem, estou melhor do que antes, posso estar um pouco doente ainda, mas agora estou bem melhor, sinal que minha recuperação foi muito maior do que o normal. Joia? Deu para entender? Então aqui, olha, temos também, inclusive, um advérbio acompanhando o outro, como tinha falado antes. Bora para o próximo. Advérbios de intensidade. Podem ser usadas as palavras para os advérbios de intensidade. Muito, pouco, bastante, demais, tanto, tão, imenso, mais, menos, quase. E aí, falando de quase, eu lembrei daquela skatista nas Olimpíadas, a Raíssa Leal. Vocês viram as Olimpíadas? Bem bacana. A Raíssa Leal era chamada também de fadinha, era conhecida também como fadinha do skate. E aí, a fadinha ficou muito perto da medalha de ouro. Então, as palavras quase e muito, nesse caso, são advérbios de intensidade. Outro exemplo, essa menina é de imensa coragem. Imensa coragem de ter ido com pouca idade para as Olimpíadas e ganhado a medalha de prata. Aquilo foi muito bacana. Uma coisa de imensa coragem. Vamos ver quais são as diferenças entre uma frase com um advérbio de intensidade e uma frase sem advérbio de intensidade. Inclusive, pode mudar completamente o sentido. Percebe só. Raíssa Leal quase ganhou medalha de ouro no skate, é o que está escrito aqui. Tira o advérbio de intensidade. Raíssa Leal ganhou medalha de ouro no skate. Mentira, certo? Então, aqui, olha, esse quase, se a gente tira, muda completamente o sentido da frase e aí a gente acaba de falar uma mentira. Não quase ganhou, ela ganhou uma medalha de prata, então quase ganhou de ouro. Correto?
A fadinha ficou muito perto da medalha de ouro. Isso significa que ela ficou perto. Perto porque ganhou prata, mas muito perto porque a pontuação foi de mínima diferença entre o primeiro e o segundo lugar. Então, muito perto tem um outro sentido, é muito mais perto do normal. Joia? E essa menina é de imensa coragem. Uma coisa é falar que ela é de coragem, que ela é corajosa. Outra coisa é falar que ela é de imensa coragem. Nós somos corajosos normais. Ela tem uma coragem especial, imensa, muito maior do que a nossa. Então, esses são os efeitos dos advérbios de intensidade nas frases. Vamos para o próximo, advérbio de dúvida. Bom, provavelmente, possivelmente, acaso, porventura, quiçá, talvez e várias outras palavras. Vamos ficar nessas por enquanto. E aí eu trouxe exemplo com as palavras que nós não costumamos usar muito. Quiçá, possivelmente, por acaso, nós usamos sim. Mas, quiçá, é exatamente a mesma coisa de provavelmente ou possivelmente. Então, é a mesma coisa. Essa palavrinha quiçá não é muito usada, mas ela significa isso. Quiçá essa pandemia acaba ainda esse ano. Tá difícil, mas a gente tem esperança. Quiçá, quem dera. Joia? Essa palavra que eu acabei de falar também. Duas palavras em uma. Quem dera. Então, uma locução adverbial. Quem dera. Essa pandemia acaba ainda esse ano. Locução adverbial. Possivelmente precisaremos da vacina todo ano. A palavra possivelmente também traz uma ideia de dúvida. Não sei, é possível que precisamos da vacina todo ano. Então, outro advérbio de dúvida. E aí eu trago uma pergunta com outra locução verbal. Por acaso você já tomou a vacina? Se não, tome. Quando chegar a sua vez. Por acaso você tomou a vacina? Esse por acaso, duas palavras funcionando como uma, então uma locução adverbial. Lembra que eu tinha falado isso no começo do vídeo? Então estamos aí. Uma locução adverbial com sentido de dúvida, como todas as outras palavras aqui, possuíam sentido de advérbios de dúvida. Próximo, advérbio de afirmação. São palavras que trazem afirmativas para as frases. Sim, lógico, deveras, indubitavelmente, decididamente, realmente, de certo. Então vamos para os exemplos. Indubitavelmente, que palavra é essa? Sem dúvida, o juiz foi parcial na partida. Juiz ladrão. Então, sem dúvida, o juiz foi parcial na partida. Indubitavelmente e sem dúvida significam a mesma coisa. Indubitavelmente vai ser um advérbio de afirmação. Sem dúvida vai ser uma locução adverbial. Duas palavras. Sem dúvida. Joia? Então, decididamente comemorou o gol do seu time. Imagina, o juiz está apitando o jogo e aí o time dele, que é do coração dele, mas ninguém deveria saber, faz o gol e ele comemora o gol que foi feito. Então, decididamente comemorou o gol do seu time. Ele fez isso de forma decidida. Esse juizinho é danado. Esse juiz é deveras ladrão. Esse juiz é de verdade um ladrão. É de verdade, deveras, tem o mesmo sentido de verdade, separado, de verdade. E podemos substituir também pela palavra sim. Esse juiz é sim ladrão. Ok? Só para vocês terem uma outra noção aí do que significa a palavra deveras, que também não é muito usado no nosso cotidiano. Então esses foram os advérbios de afirmação. E vamos agora para os advérbios de negação. Não, nem, tampouco, jamais. Vamos para os exemplos. Não pise na bola, nem brinque com fogo. Vacine-se já, quando chegar a sua vez. Segundo exemplo. Jamais esqueceremos a pandemia. Jamais esqueceremos a pandemia. Terceiro exemplo. Não esqueça a máscara. Tampouco faça aglomeração. Vamos para o significado dessas palavras. Imagine que se eu retire essas palavras, não e nem, pise na bola, brinque com fogo,
Não, isso não tá certo, né? Se você pisar na bola, você vai se machucar. Se brincar com fogo, também vai se machucar. Então, não pise na bola, tem um outro sentido, nem brinque com fogo. O nem acompanhando o não. Perceberam isso? Então, temos também o segundo exemplo, jamais esqueceremos a pandemia. Uma coisa é eu dizer que esqueceremos a pandemia, outra coisa é eu falar que jamais esqueceremos a pandemia. Um detalhe, além de ser um advérbio de negação, o jamais também é um advérbio de tempo. Quando vamos esquecer a pandemia? Jamais, nunca. Então, essas duas palavras, além de serem também de tempo, também são de negação. Interessante isso, não é? As palavras não estão em caixas fechadas. Vamos lá. Não esqueça a máscara, tampouco faça aglomeração. Tampouco e nem é a mesma coisa. Só que o tampouco, ele tem um valor maior. É muito mais importante não fazer aglomeração do que esquecer a máscara. Você corre mais risco fazer aglomeração do que esquecer a máscara. Outro exemplo para tampouco. Não esqueça a máscara, muito menos faça aglomeração. Tampouco e muito menos, mesmo significado. Compreenderam? Bom, esses foram os nossos conteúdos para o PAC 5.2, 5, unidade 2. Espero que todos tenham gostado, entendido a matéria. E é isso aí, até a próxima, pessoal.